Então, muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Universidade de Fortaleza. Sente-se honrada com suas presenças para essa sessão pública da defesa de dissertação de mestrado apresentada pela mestranda Thaisa Ilana Maia de Moura, sob o título A Cruzada Provinciana, Análise Jurídica das Leis Estaduais que Limitam a Arte em Favor da Religião. Então, essa dissertação ela vai ser examinada pela professora Mônica Tassini, da Unifor, e pelo professor Rodrigo Vieira Costa, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Ambos têm o título de doutor, como é exigência normativa, e o trabalho foi orientado por mim, professor Francisco Humberto Cunha Filho. A sistemática é algo conhecida, mas a sintetizo mais uma vez nessa abertura. A mestranda tem 20 minutos para a apresentação, eventualmente prorrogáveis, por um pouco mais de tempo. Subsequentemente, o professor externo faz a sua avaliação e a segunda avaliadora, depois das respostas da mestranda, também fará as considerações que entender pertinentes. Então, sem delongas, desejando muito boa sorte, passo a palavra a Thaís. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Bom dia, professor Humberto, professor Rodrigo, professora Mônica. Bom dia à plateia, especialmente a minha família e meus amigos presentes. Como o professor falou, o título da minha dissertação é A Cruzada Provinciana, Análise Jurídica das Leis Estaduais que Limitam a Arte em Favor da Religião. Bom, esse tema da minha dissertação foi escolhido por razões... Eu já estudava liberdade religiosa e dois fatos chamaram muita atenção, que foram as exposições artísticas de Porto Alegre e São Paulo. Então, eu resolvi dar início ao estudo sobre esses dois direitos fundamentais em exercício. Para iniciar o estudo, foi levantada a seguinte hipótese. No Brasil, a religião ou o direito à liberdade religiosa tem interferido no direito à liberdade de expressão artística, sob a perspectiva da regulação desse último na esfera estadual, partindo se ela é verdadeira ou se ela é falsa, inicia-se por dois questionamentos. Como se configuram os direitos fundamentais de liberdade religiosa e de expressão artística no sistema constitucional brasileiro? E o segundo questionamento. O fundamentalismo religioso é capaz de alterar a legislação estadual brasileira para limitar a expressão artística? Em busca da resposta desses questionamentos, foi delimitado como objetivo geral investigar como tem sido feita a regulamentação da liberdade de expressão artística sob o fundamento religioso por parte dos estados brasileiros. E foi delimitado 3 objetivos específicos. O primeiro, a análise desses dois direitos, para que se permita melhor definir seus conteúdos e limites.
o segundo objetivo específico, fazer uma interligação entre os dois direitos aqui estudados, fazendo uma exposição das limitações constitucionais desses direitos. E, como terceiro objetivo específico, avaliar a resolução de casos pela legislação estadual do exercício desses dois direitos e suas respectivas razões. A metodologia utilizada nesse trabalho foi bibliográfica, documental, com abordagem qualitativa e descritiva. Partindo desse referencial, foi feita a divisão desse estudo, onde no primeiro capítulo se estudou religião, a liberdade religiosa, dando início com o estudo sobre a religião e a religiosidade, sobre acerca de definições sobre esses dois termos, sua relevância na sociedade e a expressão religiosa. Em um segundo momento, é estudada a construção histórica constitucional desse direito no Brasil. E, no terceiro momento, é estudado os documentos internacionais que têm relação com esse direito. Fazendo um paralelo com o capítulo 1º, é estudado a liberdade de expressão artística, onde se parte, primeiro, para falar de arte, suas definições, sua autonomia e a sua relevância na sociedade. Para, no segundo momento, fazendo o mesmo paradigma do capítulo 1º, estuda-se a construção desse direito nas constituições brasileiras. E, no terceiro momento desse capítulo, as normas internacionais que fazem referência à liberdade de expressão artística. Bom, no terceiro capítulo, vai se adentrar a pesquisa das leis estaduais que afetam as liberdades religiosas e de expressão artística. Foi feita a seguinte divisão. Primeiro foi estabelecido que esses dois direitos, de liberdade de expressão artística e de liberdade religiosa, que aparentemente estão em conflito, vivem realmente uma situação de aparente conflito. Na realidade, os dois direitos devem e conseguem viver harmonicamente. E, em caso de alguma dúvida ou de algum caso em que alguém esteja ou algo esteja se sentindo um preterido, Robert Alex traz como solução para esse tipo de conflito a teoria da ponderação. Para que, nesses casos, como se trata de dois direitos fundamentais, seja de forma mínimo possível retirado esse direito, ou seja, que ele seja praticado em suas máximas. Então, como o conflito é aparente, num caso de um possível conflito desses direitos, análise do caso concreto para que se encontre uma melhor solução onde os dois direitos possam ser exercidos em sua máxima efetividade. Então, para comprovar que a teoria da ponderação já tem sido utilizada
e que apoia como a melhor solução, talvez, para esse caso, para a resolução desse tipo de conflito. A gente analisa um caso concreto, que é o de Porto Alegre, tá? Que aconteceu no ano passado, no Santander Cultural. Dentre os dois casos que eu mencionei que me fizeram estudar essa matéria na dissertação, esse caso é o que é estudado com mais profundidade por tratar diretamente da simbologia religiosa em choque com outros valores. Então, o que aconteceu nesse caso de Porto Alegre? Foram feitas exposições como essa pintura, que é intitulada como Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva, e uma outra obra onde havia um recipiente com hóstias, e nessas hóstias estavam escritos nomes de partes do corpo. Diante desse tipo de obra de arte, algumas pessoas que não entendem isso como sendo arte, digamos assim, realizaram protestos para que essas obras, para que a exposição não continuasse. E isso foi reverberado nas mídias sociais, gerou um grande impacto para o Banco Santander, que, apesar de ter apoio da Lei Rouanet, é uma entidade privada e que sofreu, inclusive, um movimento onde os seus correntistas ameaçaram fechar suas contas bancárias caso o Santander não tomasse nenhuma medida. Continua? Bom, então, diante desse caso e dessas manifestações negativas para com o banco, e a solução encontrada pelo banco naquele momento foi fechar a exposição antecipadamente, 30 dias antes do previsto para o final. E quando ela decidiu fazer isso, o Ministério Público Federal emitiu uma carta de recomendação pedindo que o banco não reabrisse a exposição. Mas, mesmo com essa medida tomada pelo Ministério Público, o banco não mudou o seu posicionamento, continuou com a exposição fechada e encerrada. Então, o Ministério Público deu continuidade à investigação e, ao final, foi realizado um termo de ajuste de conduta. E, nesse termo, o MPF disse que não visualizou nenhum tipo de crime na exposição, nem o crime previsto no Código Penal, no artigo 208, nenhuma
interferência ao direito de liberdade religiosa, mas, ao contrário, o Ministério Público interpretou como aquela ação do banco como um ato de grande prejuízo à liberdade de expressão artística. E, por conta disso, nesse termo de ajustamento de conduta, foi pactuado que o banco, em um prazo de 18 meses, iria fazer mais 2 exposições, uma onde versasse sobre a intolerância, seja ela nos movimentos LGBT, seja ela em qualquer tipo desses movimentos que há esses atos de intolerância, e uma outra exposição, mas tratando-se do empoderamento feminino. Percebe-se que esse ato do Ministério Público Federal, junto à entidade do banco, foi a pura utilização da teoria da ponderação, que, analisada no caso concreto, foi tida essa como a melhor solução. Bom, eu faço um breve resumo sobre o caso de São Paulo. Tá. Eu faço um resumo do caso de São Paulo, mas eu não detalho ele porque a maior polêmica gerada lá seria por um possível crime de pedofilia, e aqui a gente não trata sobre na esfera penal, a gente está falando sobre a liberdade religiosa. E então eu só fiz um resumo desse caso porque ele foi um dos fatos ensejadores que fez com que em vários estados do Brasil fossem feitos projetos de lei na tentativa de regulamentar a liberdade de expressão artística. Bom, no segundo momento, como eu já adiantei, os fatos ensejadores seriam esses. Primeiro, o de Porto Alegre, e segundo, esse de São Paulo. A pesquisa foi feita no período de agosto de 2017 até maio de 2018. E depois de realizado o apanhado de leis por todos os sites de assembleias legislativas do Brasil, por repetições vistas em textos legais, a forma mais didática que eu encontrei para expor a conclusão da minha pesquisa, né, o resultado da minha pesquisa, foi dividi-la em 3 partes, que seria, na primeira, as leis ou projetos de leis que falam sobre a obrigatoriedade da classificação indicativa nos museus, a proibição, por segundo, a proibição de exposições de arte com teor pornográfico e ou com símbolos religiosos, e outros assuntos ligados a exposições artísticas, que eu exemplifico no caso da Bahia, que seriam os avisos aos pais, por exemplo, quando os filhos vão para passeios e em exposições. Então, tem uma lei na Bahia, um projeto de lei na Bahia, que fala sobre a obrigatoriedade do colégio informar os pais sobre o conteúdo da exposição que vai se visitar. Então, no terceiro momento do meu terceiro capítulo, eu vou fazer uma análise. Só um detalhe, foram encontradas, nesse primeiro ponto aqui, da divisão que eu fiz,
12 estados, entre eles Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Tocantins e Goiás. No segundo momento, Espírito Santo, que seria as leis que tratam do teor pornográfico ou com símbolos religiosos, foram encontradas leis ou projetos de leis no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Paraná, na Bahia, em São Paulo e em Pernambuco. Os outros projetos de leis que eu associo como na terceira foram no Ceará, na Bahia ou no Rio de Janeiro. Então, você percebe que grande parte dos estados, diante desses dois casos, se pronunciaram nas assembleias sobre a liberdade de expressão artística. Bom, e aí agora, entrando no terceiro momento, do terceiro capítulo, que eu vou analisar, de acordo com a classificação que eu fiz no momento anterior, eu vou analisar a constitucionalidade desses atos. E quando você trata de leis leis estaduais que tratam da classificação indicativa, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 21, pode ser considerado uma lei inconstitucional. Tanto que em alguns estados que eu cito, houve veto total do governador por parecer da PGE, que se expôs comentando que era inconstitucional esse tipo de lei, que o Estado não tinha competência para fazer esse tipo de lei. Sobre a proibição quanto a exposições artísticas de teor pornográfico e o uso de símbolos religiosos, há uma previsão no artigo 5º sobre a proibição da censura. E quando você veta qualquer tipo específico de assunto a ser tratado, sem sequer analisar o assunto, você previamente está estabelecendo uma limitação àquela, no caso, exposição artística. Ou seja, é um ato de censura na lei estadual. E como a Constituição proíbe esse tipo de ato de censura, essa lei se configura inconstitucional também. Analisada o terceiro exemplo de lei, que fala sobre o que eu acabei de mencionar, sobre o aviso aos pais sobre o conteúdo de exposições artísticas. De acordo com a Constituição, não há nenhuma proibição sobre isso. Na verdade, os pais, o colégio é responsável pelos alunos e os pais pela educação ou o direito de escolher o que seus filhos têm acesso. Então, nesse sentido, não consigo visualizar nenhuma inconstitucionalidade nesse projeto de lei. Pelo contrário, acho que é até uma forma que é uma prática, é uma lei que deveria já ser adotada como prática no colégio, porque evitaria qualquer tipo de prejuízo econômico de ordem moral, para que não haja uma desconformidade entre o que o pai deseja e o que o passeio que a escola adota como um passeio externo, até porque a escola não é obrigada a fazer esse tipo de passeio. Então, ao fazer, ele precisa da autorização e, enfim, essa autorização deve constar com o que vai ser feito no passeio, e nesse caso, se for para a exposição artística, não vejo óbice para que seja avisado aos pais sobre o conteúdo. E, por fim,
há no Rio de Janeiro uma lei que foi feita também nesse mesmo período, mas ela é uma proibição da proibição. Ou seja, é como se ela figurasse já se prevenindo, por isso que ela foi feita realmente antes das outras, que também teve no Rio de Janeiro, teve essa de obrigatoriedade da classificação e da proibição de teor pornográfico e símbolos religiosos. Essas vieram depois. Essa lei da proibição, ela veio como se, depois que aconteceu esses fatos, ela já prevê que ia haver algum tipo de retaliação, algum tipo de lei para limitar. Então, ela vem para praticamente reforçar o texto constitucional. Então, não consigo visualizar nenhuma inconstitucionalidade, por isso ele só reafirma o direito que está previsto na Constituição. Por fim, diante de todo o apanhado de leis, que vale ressaltar que deve ser levado em consideração, na minha pesquisa, o fato de alguns sites de assembleias serem muito difícil a pesquisa, apesar do meu esforço em todos os sites para encontrar. E eu entrei em contato com várias delas por e-mail, mas eu só obtive resposta de uma. Tentei entrar em contato para que não fosse deixado passar qualquer tipo de informação para mim, que eu já tinha tentado buscar, e às vezes o site era de difícil busca, e eu mandei, mas eu recebi um e-mail de resposta. Então, depois do que eu visualizei nessas leis, pode-se concluir que os textos utilizados por esses estados e as justificativas são extremamente similares, quando não copiadas, praticamente, porque só muda, às vezes, só lá em cima, o nome do propositor e do estado. E em períodos muito próximos, e esse período de proposição foi exatamente logo depois dessas exposições, dessas repercussões que houve dessas exposições. Em geral, a maioria dessas leis foram propostas por políticos ligados a entidades religiosas. Quando não era de bancadas, já tinha feito outras leis também de cunho religioso. Tudo isso eu citei no texto. E parece-me que essas leis foram feitas com tanto fervor, com tanta vontade de mostrar algum resultado, que não houve tanto cuidado com o texto constitucional que nós temos hoje. Então, diante de tudo isso, a hipótese inicialmente levantada foi confirmada, e eu finalizo agora a minha apresentação e repasso a fala ao professor Humberto e à banca para as suas observações. Muito obrigado, Thaisa. Utilizou 26 minutos, é adequado. E agora, agradecendo a presença, as sugestões que deu durante a qualificação, passo a palavra ao professor Rodrigo Vieira Costa. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo professor Humberto Cunha. Espero que não em nome da amizade de anos, né? Queria cumprimentar também a professora Mônica Tassini e dizer que é uma felicidade participar da banca da Thaisa, né? Porque de fato se torna até mais cômodo para o avaliador e muito mais interessante talvez observar
um certo progresso, né, do mestrando, do graduando, do doutorando, desde a concepção do projeto, né, a sua defesa parcial, até de fato termos um trabalho final, né? Embora não seja, nunca concluamos de fato um trabalho, né? Sempre aparecem outros pormenores, fatos que fazem com que a gente reflita, inclusive sobre aquilo que temos convicção, né? E essa felicidade também porque hoje fui 2 vezes chamado de jovem, né? Eu fui estacionar o carro na Unifor, um dos flanelinhas que trabalhou durante um tempo no Bar do Bigode, que era o único bar ainda que existia aqui nessa universidade, e reconheceu e perguntou, já se formou? Aí eu cheguei, eu fiquei. E a professora Joiciane aqui, né? Quando me encontrou, disse assim, vai defender hoje, Rodrigo? Aí eu... Não, hoje já passei por isso, né? Quem sabe um dia, né? A titularidade de alguma cátedra, alguma coisa assim, mas por enquanto eu vou escrevendo minhas crônicas. E dentro dessa felicidade, para mim, ao lidar com um trabalho agora completo, né, eu destacaria, não que nem o Guimarães Rosa, não só o percurso, né, da mudança, assim, substancialmente está muito diferente do que foi apresentado na qualificação e, na verdade, felicitar pela escolha de um certo recorte de um material muito documental que demanda um certo trato, tempo de análise, porque você, ao escolher focar em leis e projetos estaduais, né, tem uma dimensão mais ou menos de como se comporta a federação em torno desse conflito que na verdade é aparente, né? Até utilizar Spinoza, ontem na banca lá em Natal, tá? Também tem isso, leva em consideração. Estou aqui quase 1.000 quilômetros de viagem em 3 dias. Numa banca também sobre liberdade religiosa, mas sobre o uso de crucifixo nos tribunais. Eu, então, né, sem querer levar assim, sobre essa necessidade de alguma referência estar ou não no trabalho, mas Spinoza é importante, talvez, enquanto filósofo, na medida que vai defender a liberdade de pensamento como a grande, na verdade, liberdade, incluindo nela, inclusive, a própria liberdade de crença. E até, por que estou dizendo isso? Para ratificar, talvez, essa noção de um conflito aparente, na medida que essas liberdades, elas são liberdades fundamentais e que devem, em tese, né, conviver harmonicamente num Estado constitucional de democrático de direito e que preza e tem dentro dos seus princípios, né, o próprio pluralismo, a própria constituição da nossa sociedade, é uma sociedade, né, multicultural, apesar dos seus ambientes de intolerância. Então, esse movimento de pesquisa documental nesse sentido, eu acho interessante porque ele talvez revele um processo de avanço de um certo tipo de conservadorismo baseado muito no fundamentalismo religioso, em que, em nome da liberdade religiosa, não significa que se trate do exercício da liberdade religiosa, é importante dizer isso, né? O Brasil, apesar dos pesares, é um Estado constituído de forma laica, né? Não tem religião oficial e garantir a liberdade religiosa significa garantir que todos possam professar a sua fé, a sua crença, inclusive não creem em absolutamente nada, né? Não significa que, eventualmente, essas crenças, religiões, né, o ateísmo, o agnosticismo, ou até mesmo os antirreligiosos,
não possam entrar em conflito, até porque conflito faz parte do ambiente democrático. O problema é quando certas crenças ou certas práticas que foram tidas hegemonicamente, né, na presença por exemplo, da colonização portuguesa, do cristianismo católico apostólico romano, ou, né, com o avanço de uma certa parcela do que se denomina, né, de neopentecostalismo, nunca sei falar essa palavra direito, em que se quer, talvez, no âmbito da esfera pública, pautar moralmente as demais crenças ou religiões, ou a fé, os que também não têm fé, a partir dos seus valores, né? Aí está aí a importância do Estado laico. Não é como alguns querem, no sentido de subtrair eminentemente a liberdade religiosa para um ambiente somente da esfera privada, no sentido de que essas pessoas não possam levar a público, né, nenhuma discussão que tem a ver também com seus valores e princípios, né? Na verdade, é até enganoso isso, quando se ressuscita um certo radicalismo com base no racionalismo iluminista, de dizer que, bom, garantia da liberdade religiosa é só na esfera privada e a omissão ou ausência na esfera pública dos vários discursos e crenças com base transcendental, né? Principalmente no caso nosso, que tem uma influência marcante do cristianismo ocidental, mas que também é permeado por várias contribuições, né, que vêm desde os povos indígenas, cujas crenças até são muito simplificadas, porque são vários povos, né? E também os advindos com a diáspora negra e outras diásporas também das imigrações, né? Como, por exemplo, os japoneses, que trazem professam outro tipo de fé diferente dessas matrizes ocidentais, né? E esse lereado todo para dizer que a sua conclusão ou a sua confirmação da sua hipótese se coaduna basicamente com pesquisas, por exemplo, feitas no âmbito também estadual, no que se refere à tentativa de limitar, por exemplo, a liberdade de ensino, né, ou a própria possibilidade do acesso à educação, no que se refere, por exemplo, a discussões sobre gênero ou sobre orientação sexual, também com base nessas mesmas justificativas morais de cunho religioso, não de todos, né? É importante ressaltar que essas perspectivas não correspondem à totalidade, inclusive, dessas matrizes consideradas hegemônicas na sociedade brasileira, na medida que também há várias entidades ou grupos pertencentes a essas religiões, ou essas profissões de fé, ou essas crenças, que se opõem, inclusive, a esse tipo de iniciativa que, na verdade, tolhem outras liberdades, como a liberdade de expressão artística. Basta dizer, né, se eu for pegar, por exemplo, o cristianismo, como uma base fundante dessa hegemonia, a Igreja Católica, durante muito tempo, agiu como mecenas das artes no mundo inteiro, né? Não só na Itália, né, que acabou de voltar de lá, mas exercendo influência sobre os países que têm ainda a maioria católica apostólica, inclusive o nosso, apesar do avanço das várias correntes oriundas também do protestantismo, né? Então, acho que vou ficar muito mais, digamos assim, na parte que mais me chama a atenção,
que é o terceiro capítulo, na medida que você faz o que um pesquisador de fato, um direito, tem que fazer, de não sair um pouco, talvez, muito embora me incomode, eu não aguento mais ler sobre princípio, eu já estou meio apoquentado com tanto Alex e Dworkin e tanta falta de... porque mesmo no princípio da proporcionalidade se nota como, por exemplo, Borowski, que é um discípulo colombiano de Alex, ele alerta para um certo subjetivismo na aplicação desse princípio hermenêutico, inclusive na escolha daquilo que vai ter mais peso ou não, daquilo que é adequado ou não, e também de uma certa esperança e um protagonismo no judiciário, como você bem colocou, por exemplo, no caso da atriz trans que protagoniza Jesus numa peça, né? O nível, que é mais ou menos a conclusão que você tira, assim, há uma organização a nível nacional no sentido de criar iniciativas desse tipo que possam tentar limitar a liberdade de expressão artística. E aí acho que as suas conclusões e a sua argumentação, eu de fato concordo com elas no sentido de assim, bom, eu sou daqueles que a arte tem que incomodar. E aí vou trazer até uma pergunta para você com base numa coisa alguma afirmação mais incisiva que você colocou para você responder e tentar pensar ou tentar aprofundar depois. Que a arte ela tem que de alguma forma incomodar e provocar. E as crenças elas não estão imunes a críticas, a observações, né? A apresentação de outros olhares ou perspectivas, principalmente crenças milenares, né? Que estiveram umbilicalmente ligadas ao próprio exercício do poder político. Então, as pessoas esquecem que talvez nesse processo histórico, talvez não, né? Houve exclusão de outras formas de crer, outras formas de pensar, porque havia essa ligação, né, entre poder estatal, terreno, e poder espiritual, mormente, principalmente no nosso caso, da influência da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porém, esse quadro, nitidamente, ele muda, né? E as religiões não saem da esfera pública, né? Como quer alguma classificação que confunda laicidade, classificar laicidade e laicismo sem dizer o que de achos é laicismo, né? Ou sustentar que países como a Argentina, que ainda tem uma religião oficial, sejam laicos. Está aí a decisão do Senado em relação ao aborto. Mas eu gostaria de ressaltar isso, né, e fazer a sugestão para o próprio Humberto, na medida também que você é membro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, que a Unesco ela lançou um edital recente no sentido de colher relatórios de organizações acerca da liberdade de expressão artística no mundo, né? Eu, Mário e Humberto, a gente havia pensado em lidar apenas com esses casos, que você faz um recorte temporal, é bom dizer que isso tem que ser feito numa pesquisa, né? Localização geoespacial, né? Que tempo você está falando, né? Quais foram as limitações? Isso é impressionante, porque o pessoal não faz isso. Quais foram as limitações que você encontrou na sua pesquisa, né? Um dado que pode se extrair, que você pode não ter prestado tanta atenção, mas que você trouxe no parágrafo, é que, por exemplo, os estados brasileiros parece que não estão cumprindo a Lei Geral de Acesso à Informação ou não estão replicando nos seus estados aquilo que era para ser considerado obrigatório, né? Porque se há essa dificuldade, esses portais têm que corrigir sob pena está sendo penalizado no próprio direito de acesso à informação, né?
Já passei. Não, já foram 15. Certo. Então, como sugestão, a posteriori é para você transformar, inclusive, essas categorizações de semelhanças e diferenças em quadros, como você fez aqui em relação aos comparativos entre as constituições brasileiras, né? Inclusive no âmbito das justificativas, quem são essas entidades e organizações, né? E quando foram propostas. Outra coisa que eu achei interessante é que você também traz os outros projetos, como por exemplo do MING, que é um parlamentar lá do Rio de Janeiro, que faz uma espécie de backlash positivo, eu acho, né? Apresenta um projeto no sentido de, em vez de proibir, assegurar e garantir a liberdade de expressão artística. E você também não cria proibições no sentido de quem se incomodar com as expressões não tem que proibir ou não tem o poder de proibir ou restringir. Simplesmente pode não ir ao museu, não ir ao teatro, né? Você falou da questão do uso dos símbolos, às vezes associados à pornografia ou mesmo ao erotismo. Eu vou tirar todos os filmes do Pasolini de circulação, não poderemos mais assistir, né? Outras reflexões além desses quadros que você pode trazer, por exemplo, né? Santander, você bem destacou, recebe uma verba que tem natureza vinculada para assegurar a consecução de projetos culturais que ele apresenta à Lei Rouanet, né? Em que medida é que uma mera pressão mera pressão de um determinado grupo, né, político, né, como é o caso do MBL, tem poder vinculativo de suspender a execução de um projeto para sustentar a sua visão moral de mundo, né? Interessante que é o Movimento Brasil Livre, né? Mas vai, por exemplo, o Movimento Brasil Conservador, certo? E uma outra coisa que é mais interessante ainda é o Ministério Público se utilizar de um instrumento de tutela coletiva para defender um direito de natureza aparentemente individual, né? Mas que na verdade ele está defendendo o direito de liberdade de expressão de todo mundo, inclusive também o direito de acesso à cultura, muito embora não tenha sido levantado, né? Eu só teria, né, para finalizar, indagações que você fala, por exemplo, na página 77, a liberdade artística não está incluída a possibilidade de se cometer um homicídio durante a encenação de uma peça, mas estão abertas ao titulado direito outras modalidades típicas de exercício. Eu me lembrei da Marina Abramovic, dentro das suas performances, que traz um alto grau de risco, né? Por exemplo, o Ritmo Zero, onde ela colocou 72 objetos numa mesa como essa, durante 6 horas, e ela ficou sentada 6 horas, e dentre os objetos havia uma arma. E durante 6 horas os espectadores poderiam fazer aquilo que eles tivessem vontade com ela. E um deles pegou e colocou a arma no dedo dela, apontada para si, a ponto de o curador ter de intervir. E depois das 6 horas ela interpelou visualmente cada um dos espectadores que inclusive mutilaram ela. E aí, isso é possível, né? Ou o terrorismo poético, né, de Hakim B, que eu me lembrei logo dessa afirmação também, em que ele vai dizer o seguinte, né, rapidamente, ele vai dizer o seguinte, cadê a parte mais horrível, né? A arte do grafite emprestou alguma graça aos horríveis vagões do metrô e sóbrios monumentos públicos. A arte terrorismo poético também pode ser criada para lugares públicos. Poemas rabiscados nos lavabos dos tribunais, pequenos fetiches abandonados em parques e restaurantes, arte xerox sobre o limpador do para-brisa de carros estacionados, slogans escritos com letras grandes nas paredes playgrounds, cartas anônimas enviadas a destinatários previamente eleitos e escolhidos,
o acaso, fraude florestal, transmissão de radioatividades, cimento fresco, né? O que eu estou querendo dizer aqui, no terrorismo poético dele, é que ele sugere, inclusive, o cometimento de certos tipos de legalidade simplesmente para a arte cumprir o seu papel de chocar, né? Também outra coisa que a Marina Abramovic pode trazer para essa sua observação é que o corpo também é um lugar onde as coisas se encontram. Como sugestão final, mesmo que você não tenha optado por levar adiante o caso de São Paulo, eu diria para você levar em consideração, pelo menos, os argumentos trazidos na nota técnica sobre os limites da liberdade de expressão artística, como reforço argumentativo ao que você traz na análise formal e material desses projetos de lei, assim como as promoções de arquivamento criminal da Procuradoria da República de São Paulo. E como pergunta, na verdade, você faz várias referências aqui ao que você chama de conservadorismo e de fundamentalismo, mas eu não consegui captar o que para você é esse conservadorismo e esse fundamentalismo, né? Que seria basicamente a pergunta para você tentar só me responder para mim, dar uma aqui só de puxa-saco, né? Assim, né? Mas acho fantástico o seu trabalho, inclusive ressaltando, né, que você vai dizer, a nudez por si só não tem caráter lascivo ou libidinoso. Você traz, por exemplo, a questão dos indígenas, né? Ou, por exemplo, povos como os finlandeses que praticam com seus filhos nudez em sauna, que isso para mim é uma coisa para eles tranquila, né? Que a nudez em si ela não significa absolutamente nada, né? A não ser a nossa existência, a existência do nosso corpo, né? Eu lembrei logo daquela capa do Nirvana, no Nevermind, que é um meninozinho nadando atrás de uma nota de $5, sei lá, eu não me lembro. Né? Mas é basicamente isso, né? Acho que você tem plano, sei lá, para o futuro doutorado, onde você pode discutir questões também sobre o que é a pornografia, né? Em que medida também o símbolo religioso é de titularidade de uma única religião, né? O que é esse aviltamento, né? O que é a crítica, a utilização do símbolo, como o caso do Ari que você trouxe, onde na verdade ele queria comunicar ao público, né? Uma outra visão histórica sobre um elemento e o sofrimento da população LGBT, que é feito em nome de algo por pessoas em nome de algo que às vezes a pessoa tem outra visão, outra perspectiva. Por exemplo, na minha, eu enxergo a figura, por exemplo, de Cristo como uma figura histórica, né? Para mim já não tenho mais nenhum tipo de relação espiritual e histórica controversa, né? Na medida que há várias versões, inclusive, que questionam a própria existência dele e de outros apóstolos. Mas, enfim, fico por aqui. Agradeço ao professor Humberto, à professora Mônica e a você. Thaís, você anotou as perguntas? Eu vou passar logo a palavra para a professora Mônica, porque aí você responde no bloco, pode ser que tenha coincidências entre as duas falas. Professora Mônica, também agradeço enormemente a contribuição que deu durante a qualificação e aguardamos as novas contribuições nesse instante. Muito obrigado, a palavra. Eu acho que eu estou sem microfone. Não sei se está funcionando. Está funcionando? Tá, né? Enfim, primeiro, eu super agradeço essa oportunidade, né, de estar trabalhando com o professor Humberto, que é tão respeitado nesse campo, né? E também de estar escutando o Rodrigo, né, tão brilhante, tão reflexivo, né, que a gente fica até pensando um monte de coisa, assim, na hora que fala, né? Mas eu vou me ater a questões metodológicas, certo? Porque eu acho que o debate teórico já foi enriquecido com o debate teórico, o legal, com a colaboração, então agora nós vamos para a questão metodológica, certo?
Então, realmente, vou falar o que o Rodrigo não contemplou, mas já concordando com ele. Eu acho que essa expressão fundamentalismo religioso, conservadorismo e também o que está no título, certo? Que você chama de cruzada provinciana, que eu até penso que é uma cruzada moral, talvez, o nome mais acertado, tá? Deve ser feito qualquer referência e qualquer desenvolvimento para a gente entender do que se trata, certo? Então, bem objetivamente falando, eu acho que o resumo merece ser refeito, certo? Porque até uma questão de ordem, por exemplo, a metodologia aparece por último, certo? Depois da conclusão, você toca na metodologia que você usou, tá certo? Eu vou te dar a minha cópia e depois vou te dar a sequência bem direitinho, o que, para que, certo? Resultado, como antes da conclusão, tá certo? Que é a metodologia, tá? Então, esta é a minha observação, eu vou ler aqui e vou te dar a minha cópia, a gente pode conversar. O uso de muita a expressão através no texto inteiro, certo? Tá. Então, a gente tem que rever isso aí em alguns momentos. Depois eu me perguntei, professor Humberto, voltando um pouquinho para o título, né? Se realmente a gente eu não sei se pode guardar essa expressão que eu acho muito interessante da cruzada moral para o artigo que vai derivar, certo? Depois, se puder, tá? E aqui no título, talvez ficasse mais claro, certo? Que se ele começasse análise jurídica constitucional das leis estaduais que limitam a arte em favor da religião. No Brasil, porque você fez isso no Brasil, não foi? Isso. Tá certo? Isso. Eu acho que fica mais pontuado, entendeu, professor? Essa é a minha sugestão, tá? Mais claro, que na realidade o que você fez foi analisar a constitucionalidade dessas leis que foram propostas, né? A partir desse aparente conflito ou conflito, certo? De direitos, tá bom? Essa é a minha sugestão. Ou por os artigos, se não puder mexer nisso aqui, tá? Tá bom. Outra sugestão que eu dou, aí eu vou, professor de metodologia às vezes é chata, né? Mas enfim, a gente tem que falar, tá? Então a expressão correta não é capítulo. Segundo a BNT, ela sabe, tá vendo como ela sabe? Mas realmente essa história de capítulo, a gente confunde porque a APA, que quando a gente vai escrever internacionalmente, APA, chama capítulo, certo? E livro também a gente chama capítulo, mas aqui a gente vai ter que padronizar, chamar de seção, tá bom? Em várias passagens. Eu vou fazer mais breves considerações, tá certo? Enfim, quando você começa a fazer não vou nem localizar, mas tem uma parte, a terceira parte do seu trabalho, do terceira sessão, até eu às vezes eu falo capítulo, sessão, capítulo, né? Uma hora que você está analisando as leis, ok? Eu achei que faltou um pouquinho, sempre aquela história da gente referendar com os autores que vieram, não por autoridade, argumento de autoridade, mas por autoridade de argumento, certo? Referenciar, em algumas passagens você fica só comentando a lei, entendeu, Thaisa? Certo? Até chamar o professor Humberto, muitas publicações dele, de esclarecimento dessa questão certo? Até onde é inconstitucionalidade naquela lei que você está analisando da questão cultural. Tá certo? Eu te mostro muitas passagens, ok, acho muito bacana porque é a autonomia da pesquisadora, certo? Mas eu acho que falta em algumas passagens referendar, tá? Okay. E por fim, certo? Na conclusão, eu acho que deve-se também incluir na conclusão algum limite da sua pesquisa, e você bem falou aqui, o professor até lembrou, qual foi o limite? A dificuldade de acesso aos dados, não é? Isso foi uma limitação da tua pesquisa, tá? A falta de transparência dos sites, né? Que tem lei para isso, mas continua falta de transparência, né?
E também a gente sempre pontua ideias para... Na conclusão. Na conclusão, que eu estou falando, estudos posteriores, certo? Também senti falta na conclusão, não sei, eu fiquei esperando algo mais contundente da pesquisadora, entendeu? Tipo, evidenciou-se com essa pesquisa, certo? Que há uma cruzada moral, alguma coisa assim. Eu estou chamando de cruzada moral, mas não sei, provinciano, né, que apareceu o nome aqui, certo? Eu senti falta dessa evidência, certo? Porque não, se você vai manter essa expressão cruzada, certo? No seu trabalho, ele tem que ser explicado no início, ok? E eu acho que deveria arrematar com ele também, tá? A evidência que está acontecendo isso. Aí, só para finalizar, eu acho que a minha colaboração está feita em relação a isso. Eu faço muito esforço para ser bem objetivo, viu, professor Humberto? E eu só gostaria de colocar aqui, que tem muito a ver com o professor Humberto, que eu tive agora na terra de Cezanne, né, do pintor. E o Cezanne, coitado, né, ele só foi reconhecido na cidade dele, eu acho que na França, no século XX. Entendeu? Século XX fizeram uma estátua em homenagem a um grande artista, né, que influenciou Picasso, várias escolas, o cubismo, o impressionismo, né? Foi tão importante o Cezanne para, né, professor Humberto? E apenas foi reconhecido na cidade dele, que é a cidade que eu estava falando com vocês, Aix-en-Provence. E eu fiz todas as excursões possíveis na obra dele, tudo, no século XX, certo? Ele foi altamente, como é que se diz, escorraçado, banido, por causa de um crítico, certo? Um crítico só conseguiu fazer esse estrago todo. Apenas um século depois da morte dele é que ele foi readmitido na cidade dele, né? E quão importante foi ele para a cultura da França, né? De vários artistas. Eu só queria ter feito essa reflexão, certo? Por causa de uma pessoa, né? Um crítico que conseguiu fazer, né? Criar essa animosidade, não deixou ele entrar em lugar nenhum. Censura da crítica, né? Exatamente, a censura da crítica. Tá? Era só isso aí. Parabéns, viu, Thaisa? Obrigada. Eu gostei demais disso que você fez, né? De ter feito não ficar só na autoridade do argumento, porque fulano disse, porque Beltrano disse, porque Ciclano disse, mas foi lá na lei, né? Teve o cuidado de ir lá, pegar a lei, localizar. Eu acho que isso é o trabalho realmente do pesquisador, certo? Trazer as evidências para poder confrontar com o que nós já temos de massa crítica, tá bom? Tá. Então, eu acho que eu não tenho pergunta, talvez só isso, questão, ser um pouco mais incisiva os seus achados de pesquisa, ok? Tá bom? Tá. Obrigada. Muito obrigado, professora. Thaisa, com a palavra. Bom, primeiramente agradeço as observações da professora da metodologia, que eu preciso dar esses ajustes, e do Rodrigo, né, que além de me questionar, ele trouxe colaborações ainda de outra, maiores ainda, então, digamos assim, de outro campo. Bom, o questionamento feito pelo Rodrigo foi sobre o que eu considerava como conservadorismo, não é isso? Bom, o que seria conservador tem que se avaliar também a época que você está. Eu considero o conservadorismo uma situação que se vivia talvez há algumas décadas atrás, em que havia muitas limitações e que hoje os padrões, ou não mais padrões, ou que não se quer mais utilizar tantos padrões, né? E que há uma mudança significativa da sociedade e do modo que a sociedade se comporta. Então, viver naquela outra dimensão
achar que aquela é a certa e que essa deve continuar, tentar conservar aquilo que havia antes, é o conservadorismo que eu trato, né, que eu considero. Por que conservadorismo? Já que hoje a nossa sociedade já vem passando por grandes momentos de mudanças em comportamentos, na forma de viver, e acho que isso reflete nas nossas leis e na nossa forma, inclusive, de julgamento, né? Então, isso é o que eu considero como ser o conservadorismo. E eu agradeço as observações de todos. E ao professor Humberto, que me orientou a fazer esse trabalho, que foi essencial para mim. Bom, eu não faço avaliações, porque acompanhei o trabalho como um todo e considero que as observações sobre os eventuais equívocos são também responsabilidades minhas. A Thaisa, quando me ligou, eu estava numa cama de hospital, estava internado, né? Aí me ligou por indicação da Vanessa, e disse, vamos conversar. E é uma aluna que cresceu muito ao longo do percurso. Então, era uma aluna com um perfil mais forense do que de pesquisadora, e a banca gostou do trabalho dela pelas palavras que expuseram, né? Que significa um avanço grande. Um avanço grande, mas que, obviamente, como todo avanço científico, é sempre pequeno diante das possibilidades que existem. Mas o fato é que ela como na sua época foi o Rodrigo, como dia 17 será a Sibeli, estão fazendo trabalhos que têm uma utilidade social. Então, por exemplo, não sei se você sabe, eu vou dizer que o Rodrigo, a monografia de graduação dele foi publicada pela Lumen Juris, mas não foi daquele tipo que você paga para publicar. Ele mandou para o Conselho Editorial a monografia e é até hoje um dos grandes livros sobre patrimônio cultural. Né? Aí já teve mestrado, doutorado, então não é fácil. Então, o que você está discutindo é algo muito interessante e a professora Mônica tem muita certeza no que disse, porque até o último momento a gente trabalhou sobre o título. E essa história da cruzada provinciana é porque o comportamento dos estados remeteu ao período em que ainda éramos províncias. Todos eles sabem. O curioso é que eles discursam em plenário sabendo da inconstitucionalidade, mas mesmo assim propõem como se fossem donos de uma província terrível e com os artifícios que tentam arranjar, né, de alguma forma para burlar e principalmente para, sei lá, dar uma satisfação àqueles que os alimentam com votos e com dízimos, né? Sobretudo com dízimos. Então, esse trabalho é um trabalho importante, acho que é um trabalho cujo conteúdo vai ser debatido no Encontro Internacional de Direitos Culturais, que esse ano vai abordar exatamente as liberdades culturais e que vai ter um seminário específico, um seminário internacional específico, capitaneado pelo professor Jesus Pietro de Pedro, que é da Universidade Carlos III da Espanha, e o professor Domenico Dolsonia, que é da Universidade dele Estudo de Sassari, na Sardenha, com o intento de, a partir desse pontapé inicial aqui, propor um congresso mundial sobre essa questão. Então, é um estudo e as indicações que foram feitas aqui para que você aprofunde são absolutamente importantes.
porque esses desdobramentos aí, eles, esse lastro teórico que, inclusive, precisa aprofundar, ele serve para cá e para o Brasil e para o mundo. Talvez tenha sido essa justificativa que fez com que ela suprimisse a palavra Brasil, embora ela tenha estudado esse contexto. Então, o que eu gostaria de dizer para brindar o seu trabalho é anunciar às pessoas que estão aqui presentes que efetivamente podem ver o desdobramento e uma aplicação desse conteúdo nesse encontro de direitos culturais, que vai acontecer de 1 a 5 de outubro pela internet. Durante 5 dias, 2 horas em cada dia, pela internet, vocês podem participar do 7º Encontro Internacional de Direitos Culturais. Então, a gente vai ter debates dessa natureza, enfocando esse tema em suas múltiplas vertentes e, com certeza, vertentes que dialogam com o seu trabalho. Então, senhoras e senhores, existe uma necessidade de reunião da banca em segredo e em alguns instantes a banca delibera, porque ela precisa dizer se aprova, se não aprova, se tem modificações, se não tem. Então eu peço a gentileza de se retirarem alguns instantes e a gente delibera e em poucos instantes a gente convida para o retorno a essa sala. Muito obrigado. Então eu vou pedir a Cibele, que é uma das próximas a defender a dissertação do mestrado, para fazer a leitura conclusiva da ata. Em seguida, o presidente suspendeu a sessão para atribuir o conceito à mestranda. Retornando ao trabalho, o presidente da banca examinadora atribuiu o conceito aprovado à dissertação. Parabéns, amigo. Temos mais uma mestre em Direito Constitucional, ou mestra em Direito Constitucional. Parabéns, Thaís. Parabéns à família.